Hoje vamos aprender como separar nome e sobrenome no Planilhas Google. E vamos aprender a realizar isso não apenas de uma forma, mas de duas formas diferentes. Inclusive por meio de exemplos práticos, nos quais utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo, como por exemplo, esta tabela de nome completo, na qual temos este exemplo didático Pedro Henrique, que podemos nesta aula considerar que Pedro é o nome e Henrique é o sobrenome, apenas para fins de exemplos didáticos. E no final também teremos uma seção com uma dica extra, que pode responder alguma possível dúvida e também ensinar um pouco mais sobre esta separação de palavras com um delimitador, que no final vamos aprender um pouco mais para ampliar os conceitos, os aprendizados no Planilhas Google. Então vamos para a prática. A primeira forma que vamos separar um nome de um sobrenome dinamicamente vai ser utilizando a função split. Então aqui temos esta tabela com os nomes e sobrenomes, de exemplo. E aqui na primeira linha dessa tabela da forma 1, que no caso vai ser a função split, vamos digitar igual split. Esta função, então, que divide o texto por delimitadores de caracteres específicos. Seleciona a função e ela pode receber até 4 parâmetros. O texto que iremos analisar, o delimitador ou separador que está separando as palavras, e também temos estes parâmetros de dividir por cada e remover texto vazio. Nesta aula, neste exemplo, vamos utilizar apenas os dois parâmetros obrigatórios, digamos assim, que no caso é o texto e o delimitador. Para o texto, então, vou selecionar a célula que desejo analisar, para posteriormente separar as duas palavras, que podem ser um nome e um sobrenome. Este é o primeiro parâmetro. Ponto e vírgula. E o segundo parâmetro é o delimitador que vamos utilizar, ou seja, o que está delimitando o espaço entre uma palavra e outra. Neste caso, temos um espaço, a palavra Pedro, espaço e a palavra Henrique. Então, aqui vamos abrir e fechar aspas duplas para especificar qual é o limitador, o delimitador, na verdade, e entre as aspas duplas eu vou apertar barra de espaço para ter aqui um espaço como delimitador. E ao fim da função, então, vou fechar parênteses e apertar Enter. E já temos aqui uma separação, que estaria separando um nome e um sobrenome, por exemplo. Então, temos o texto Pedro Henrique, que está sendo analisado, e neste espaço entre as duas palavras, ela é separada, ocorre o split. Então, aqui retornou Pedro e retornou Henrique. E poderíamos fazer o mesmo para as próximas linhas. Então, aqui, nesta célula C2, onde há a função split, seleciono a célula, há este círculo azul aqui no canto, vou clicar sobre ele com o botão do mouse e manter pressionado e arrastar para as demais células para replicar a função. Então, estamos analisando a célula A2, A3, A4, A5 e retornando nome e sobrenome, neste exemplo didático por meio da função split. E esta foi a primeira forma de separar nome e sobrenome no Planilhas Google. Se você está gostando desta aula até aqui, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me motiva a continuar criando mais conteúdos. Agora, então, a segunda forma de realizar esta separação de nome e sobrenome. Vamos agora fazer isso por meio do recurso de dividir texto em colunas. Então, basicamente, vamos ter um texto e vamos dividir ele em diferentes colunas. Então, para isso, vou trazer o conteúdo desta tabela para esta outra tabela. Então, vou selecionar este intervalo de dados, vou utilizar o atalho Ctrl+C para copiar, e aqui vou utilizar o atalho Ctrl+Shift+V para colar sem formatação. Dessa forma, mantivemos a estilização pré-organizada nessa tabela. E agora, então, vamos dividir estes textos em duas colunas. Para isso, seleciono o intervalo de dados, vou abrir o menu Dados e há esta opção de dividir texto em colunas. E selecionando, basicamente também vai solicitar
qual é o separador que está separando essas palavras. Então, aqui, vou selecionar, poderia selecionar, por exemplo, vírgula, ponto, espaço, utilizar um personalizado, detectar automaticamente. Em resumo, aqui o que separa as duas palavras é um espaço. Então, vou selecionar o separador espaço. E feito isso, as palavras já estão separadas, como se, por exemplo, fosse um nome e um sobrenome. Pedro Henrique, retorno foi Pedro e Henrique, em diferentes colunas, em diferentes células da planilha. E também um outro aprendizado interessante no Planilhas Google, lidando com textos, por exemplo, é aprender como inserir uma quebra de linha no Planilhas Google. E há um vídeo bastante interessante do canal que vou deixar agora aqui na tela. E dando sequência, então, uma seção agora de dicas extras. Quais são essas duas dicas? Primeiro, podemos separar mais do que apenas duas palavras. Então, fizemos nome e sobrenome, mas se houver um contexto em que há um primeiro nome, um segundo nome ou nome do meio e um sobrenome, também podemos separar com a função split e com a divisão de texto em colunas. E vamos exemplificar agora, então. Nesta tabela, vou digitar igual a split, seleciono a função para dividir o texto por delimitadores de caracteres específicos. Primeiro parâmetro é o texto que iremos analisar, no caso, é esta célula A2, ponto e vírgula, e agora vamos especificar novamente o delimitador. Então, abrir e fechar aspas, assim como já foi realizado anteriormente, e nesse espaço entre aspas, vou apertar barra de espaço. Dessa forma, especificamos que o delimitador, que separa as palavras, é um espaço. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos aqui 3 palavras, então, separadas, divididas. E o mesmo poderia ocorrer para dividir o texto em colunas. Então, Ctrl+C para copiar, e aqui Ctrl+Shift+V para colar sem formatação. E selecionando esta célula, que possui essas 3 palavras, vou abrir o menu Dados, selecionar a opção de dividir texto em colunas e especificar que o separador é o espaço. Resolvido. E mais uma dica extra interessante, a função split, podemos especificar outros delimitadores. Por exemplo, recebi um texto em que há 3 palavras separadas por ponto e vírgula. Poderia digitar aqui, então, igual a split, selecionar a função split, referenciar o primeiro parâmetro, que é o texto que iremos analisar, no caso a célula A7, ponto e vírgula, e agora o delimitador, então abrir e fechar aspas duplas, e entre as aspas duplas vou especificar que o delimitador é ponto e vírgula. Ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos as 3 palavras separadas e poderíamos fazer também essa divisão em colunas. Então, seleciono o texto, Ctrl+C para copiar, Ctrl+Shift+V para colar sem formatação e, novamente, abrir o menu Dados, selecionar a opção de dividir texto em colunas e aqui no separador, neste contexto, vou especificar que o separador é ponto e vírgula. E dessa forma, as 3 palavras foram retornadas em diferentes colunas. Então, havia 3 palavras separadas por ponto e vírgula, retornou uma palavra e outra palavra, cada uma em sua coluna, sem o separador. E agora que você aprendeu a separar nome e sobrenome de 2 formas diferentes no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos evoluindo e aprendendo nas planilhas.